Se você pular essa parte do planejamento financeiro, todo o resto pode simplesmente não funcionar. E hoje eu vou falar da etapa do planejamento financeiro mais negligenciada de todas. É aquele dinheiro que vai para suas ferramentas de proteção. Muita gente acha que proteção é um gasto, que é uma despesa, e que só vai pensar nisso lá na frente. Até o dia que acontece um imprevisto, ela não sabe nem por onde começar a resolver o problema. Quando a gente fala de proteção, basicamente a gente está falando de 3 coisas muito importantes dentro de um conceito de planejamento financeiro. Primeiro, reserva de emergência. Segundo, um seguro de vida. E terceiro, um plano de saúde. A reserva de emergência existe para cobrir despesas inesperadas. São aquelas coisas que não estavam lá descritas no teu orçamento. Pode ser um mês com um gasto maior em remédio, pode ser um problema na sua casa, ela pode ser qualquer imprevisto. É aquela situação onde você tem uma despesa inesperada, momentânea, que aumenta o seu custo, mas depois ela já se encerra. Além do que, claro, você tem que ter uma reserva para caso você fique um tempo ali sem trabalhar, vamos dizer que você perdeu o emprego, ou você tem uma dificuldade maior nos meses ali do seu negócio, e aí você precisa ter um volume de dinheiro que garanta suas despesas durante um período de tempo. Ah, Andros, e quanto que eu tenho que ter, então, de reserva? É 6 meses? É um ano? Criatura, não existe uma regra igual para todo mundo. Não é 6 meses, não é um ano, não é o mesmo número para todo mundo. Por exemplo, um autônomo, ele vai precisar ter uma reserva maior do que uma pessoa que é contratada CLT. E uma pessoa que é contratada CLT provavelmente vai precisar de uma reserva maior do que um servidor público. Tudo depende da estabilidade da sua renda, e não só da sua. Mas se você é casado, como que é a composição da renda do seu cônjuge? Como que vocês têm hoje as suas despesas organizadas diante daquilo que é essencial, daquilo que não é essencial? Diante disso que você vai conseguir mensurar quanto que é o volume certo da sua reserva de emergência. Agora o item 2, e aquele que quase ninguém gosta de falar, mas ele é a principal ferramenta do planejamento financeiro, que é o seguro de vida, ou para algumas pessoas, o seguro em vida. Criatura, pensa aqui um pouquinho. Todo o teu planejamento financeiro depende de uma coisa: você conseguir gerar renda. Então imagina o seguinte, você vai lá e faz uma baita planilha, define aonde vai o seu dinheiro, você definiu o que é essencial, o que não é essencial, começa a investir. Aí acontece o seguinte, você sofre um acidente e não consegue trabalhar, ou pior, tem um câncer que fica lá um ano fazendo tratamento. E você deixa de gerar renda. A pergunta é, como é que você vai pagar as suas contas? Ah, Andres, mas eu tenho uma reserva de 6 meses das minhas despesas mensais. Ok, ótimo. Aí você sofre um acidente e fica inválido pro resto da vida. A minha pergunta é, depois de 6 meses você vai fazer o quê para pagar suas contas? Ou você desenvolveu um câncer, está tendo que fazer um tratamento hiper sério, tua despesa aumenta, tua reserva em 3 meses passa. A minha pergunta é, da onde vai vir o dinheiro para pagar as contas? Inclusive, o plano de saúde que você está usando para fazer o tratamento. Cidadão, entende? Não adianta você ter um orçamento perfeito se você ficar doente, se você sofrer um acidente, você não conseguir mais trabalhar. E o impacto de uma invalidez muitas vezes é maior do que o impacto da morte. Porque na invalidez a pessoa continua viva, aumentando a despesa e sem conseguir gerar renda. Seguro de vida não é só para a morte. Hoje nós temos, ainda bem, os seguros em vida, que cobrem situações de invalidez, doenças graves, se você ficar internado num hospital. É um monte de cobertura que vem para quê? Para auxiliar no momento que você não está conseguindo gerar renda. Então veja, é diferente de um plano de saúde. Já falando do seguro de morte, que é o famoso seguro de vida, criatura, se você tem dependentes financeiros e essas pessoas dependem da sua renda, se você bater com as botas amanhã, o que essas pessoas vão fazer? Para de ficar falando, mas eles que se virem, eles não vão se virar. Seja consciente e resolve esse problema. O seguro de vida é uma coisa barata, resolve o problema. E o terceiro é o famoso plano de saúde. O objetivo aqui é garantir acesso rápido e de qualidade a um tratamento de saúde, porque muitas vezes até existe o atendimento público, mas ele pode demorar e isso pode fazer com que você venha até piorar a sua saúde. E para não piorar a sua saúde, é óbvio que você vai tentar pagar particular. Só que, meu amigo, isso custa muito caro. E todo aquele dinheiro que você demorou anos para guardar, pensando lá na sua aposentadoria, para comprar uma casa, qualquer coisa assim, você vai acabar gastando muito rápido e todo sonho foi por água abaixo. Então, criatura, coloca isso na cabeça, não existe planejamento financeiro sem proteção, porque sem renda não vai ter orçamento que se sustente para pagar as contas que você imagina. Não tem investimento que resolve. Proteção é o que mantém tudo de pé quando as coisas dão tudo errado. Ah, Anderson, mas eu não vou ficar doente, eu não vou ficar inválido. Cidadão, se isso tivesse no seu controle, ninguém ficava doente, ninguém sofria acidente e nunca acontecia nada de errado. Então, para com esse discurso e resolve o problema. E amanhã eu vou falar da última caixinha, a caixinha dos investimentos, que é aquela que todo mundo quer entender. Só que atenção, investimento não é só a rentabilidade. Você tem que investir com propósito, com objetivo. E é normalmente que aqui muita gente erra. E é por isso que eu vou desmistificar essa parte dos investimentos com propósito.